Jesus. Amém. Louvado seja Deus por esta oportunidade. Quero agradecer a Jesus pela oportunidade que Ele nos concede de estar em Sua presença, em Sua casa, para juntos adorarmos e exaltar o nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês nessa noite. Amém. Me sinto honrado por esta oportunidade. Quero desde já agradecer à Senhora de Deus e à Coronel Cristina. Muito obrigado por ter feito o convite. É uma bênção, uma serva de Deus que tem honrado o nome do Senhor, e isso é muito bom. Seja Deus louvado pela sua vida, seu ministério, a sua casa. Quero também louvar a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, pastor Vanderlei, é isso mesmo? Pastor Vanderlei e a pastora Daniela, que Deus abençoe de uma forma muito especial. Minha esposa, a missionária Vanessa, que me acompanha, o Robert e a Lázara. Seja Deus louvado em vossas vidas. Queridos, eu quero compartilhar um texto com vocês nessa noite. Embora vocês estão em uma campanha de oração, mas eu quero compartilhar um texto que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3. Seja Deus eternamente louvado. Nós servimos ao Senhor no Ministério Pentecostal Geração Ágape. Tenho a bênção dos meus pastores para estar aqui nessa noite. Amém. Amém. Jonas, capítulo de número 1, vamos ler o verso de número 3, somente a parte A. Louvado seja Deus. Está escrito assim: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Pode se assentar aqui. Nós estamos diante de um texto escrito por Jonas. Jonas, ele é um dos profetas menores, filho de Amitai. Um homem escolhido por Deus. O nome Jonas significa pomba, que por sua vez, quando falamos de pomba, nós temos em mente a ideia de paz. Mas a grande verdade é que parece que o significado do nome de Jonas não condiz com a sua personalidade, porque quando ele estava diante do Senhor Deus, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. E quando a palavra do Senhor veio a Jonas, isso é pela primeira vez. Se você analisar o verso número 1, está escrito: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te. Você percebe que Deus está falando com o profeta Jonas, pedindo para ele se levantar. E por que Deus pede para ele se levantar? Porque Deus iria estabelecer para ele uma missão. Deus iria tirar Jonas da sua rota e trazê-lo para a rota dele. Sendo assim, uma vez que Jonas ouve a palavra do Senhor, como de fato ele ouviu,
Jonas tinha que se levantar e cumprir aquilo que Deus estava chamando ele para cumprir. Isso é, Jonas tinha que se levantar, abraçar a sua chamada e cumpri-la. Mas quando a gente olha para o verso de número 3, parece que Jonas está indo contra a vontade do Deus que estava lhe chamando para cumprir uma chamada. Porque no verso de número 2, no verso de número 1, ele ouve a palavra do Senhor. Só que quando ele ouve a palavra do Senhor, o Senhor diz assim para ele: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, ele até se levanta. Quando eu li esse texto, isso aqui mexeu muito comigo, porque Jonas, ele ouve a palavra do Senhor, e o Senhor diz para ele: levanta-te. E não é que ele se levanta. Olha que cara obediente. Só que não. Porque ele se levanta, mas ele não se levanta para ir cumprir o que Deus está mandando. Aí o verso de número 3 diz: porém Jonas se levantou. Até aqui está tudo certo, porque foi Deus quem disse para ele: levanta-te. Ele está se levantando, mas o texto continua dizendo, no verso 3, para fugir da presença do Senhor. Então você entende que Jonas está indo contra a vontade de Deus? O que é que nós temos nos 4 capítulos do livro de Jonas? Nós temos o Criador, a criatura e uma chamada. Sendo assim, o Senhor Deus está chamando Jonas para cumprir uma chamada. Mas a verdade é que Jonas decidiu criar a sua própria rota a cumprir aquilo que Deus estava chamando ele para cumprir. Talvez alguém que já leu o livro de Jonas tenta colocar como parte principal deste livro o grande peixe, mas o foco aqui não é o grande peixe. O foco aqui é Deus, o profeta e uma chamada. E isso é tão interessante porque o Senhor Deus chama Jonas para poder se levantar e clamar contra a cidade de Nínive, porque o pecado, a malícia do povo havia subido até a presença de Deus. Mas Deus, Ele que é tão misericordioso, Ele tinha um plano de salvação para com todos os moradores de Nínive. Então o que é que Deus faz? Deus vai lá em At-Efer, em direção a Jonas, e deu uma ordem para ele cumprir uma chamada. Mas, como eu disse e repito, nós temos aqui Deus, um profeta e uma chamada. Mas o que é que está acontecendo quando Jonas se levanta? E nós lemos o verso de número 3. Ele se levanta para fugir da presença do Senhor. Nós temos Deus, um profeta e uma chamada. Deus que está chamando o profeta para cumprir uma chamada, e o profeta está fugindo da chamada que Deus estava lhe chamando para cumprir. E quando eu li esse texto, Deus me fez entender que Ele estabelece rotas para nós. Ele estabeleceu uma rota para Jonas.
Mas quando Deus estabeleceu a rota para Jonas, qual que é a rota que Deus está estabelecendo? Você vai até a cidade de Nínive. Essa é a rota. Jonas tinha que comprar uma passagem, pegar o navio e ir para onde? Para Nínive. Mas só que Jonas, que ouve a palavra do Senhor, mas não abraça a chamada, decide criar a sua própria rota. E isso é um problema, porque Jonas está criando a sua própria rota, está fugindo do Senhor, e todas as vezes que Deus traça uma rota para nós trilhar por ela, e a gente desobedece, e não queremos caminhar ou trilhar na rota que Deus está estabelecendo para nós, a gente fica igual a Jonas. Como? Descendo. Porque quando Deus traçou uma rota para Jonas, que era para ele ir até Nínive, a Bíblia diz que ele se levanta, foge da presença do Senhor e vai para Tarsis. A Bíblia diz que Jonas agora está descendo. Ele desce para Jope. De Jope ele desce para o navio. Do navio ele desce para o porão. Do porão ele desce para o mar. Do mar ele desce para o ventre de um grande peixe. Só para que você entenda, Jonas está fugindo de Deus e fugindo da chamada. Mas quando isso acontece com Jonas, a Bíblia diz que quando ele compra uma passagem e desce para Jope, naquele navio, do nada surgiu uma tempestade. Mas essa tempestade surge e não é Deus pesando a mão sobre as pessoas que estavam naquele navio. Não, a tempestade está surgindo por causa de um homem que está fugindo da sua chamada. E todas as vezes que a gente foge da nossa chamada, a gente deixa de cumprir aquilo que Deus nos chamara para cumprir, e por conta disso a gente acaba comprometendo a embarcação de alguém, porque todas as vezes que a gente decide fugir da chamada, da rota que Deus estabeleceu para nós, certamente que nós vamos causar uma tempestade e vamos colocar alguém em perigo. Só para que você entenda que quando você está diante de Deus, na geografia que Deus estabeleceu para você, dentro da geografia que Deus estabeleceu para você, você é profeta, mas fora disso, você é um causador de tempestade. Porque Jonas está fugindo da geografia que Deus estabelece para ele. Se Jonas permanecesse desde o primeiro momento em que ele ouviu a voz do Senhor, ele não causaria uma tempestade. Mas só porque Jonas está fugindo da presença do Senhor e da chamada, ele está por um momento deixando de ser um profeta e se tornando um causador de tempestade. Aí os marinheiros olharam para o outro e disseram: tem alguma coisa errada aqui nesse navio. Os marinheiros começaram a lançar as suas fazendas dentro do mar para que o navio ficasse mais leve, ao ponto de descobrir o motivo e a causa daquela tempestade. Mas quando alguém desce no porão, lá está Jonas. Alguém olhou para ele e fez a seguinte pergunta: quem é você? De onde você vem? Quem é o teu povo e quem é o teu Deus? Porque esses
homens que estavam no navio, eles tinham seus deuses, adoravam outras divindades, mas Jonas olhou para eles e disse assim: olha, eu temo ao Senhor, ao Deus vivo, e eu sou responsável por essa tempestade. A Bíblia diz que eles fizeram ali, lançaram a sorte e caíram sobre Jonas, e eles tiveram a compreensão exata e disseram: de fato, esse homem é o causador de tempestade. Mas a grande verdade é que Jonas, à luz do seu livro, da sua escrita, ele não foi chamado para ser um causador de tempestade. Deus o chamou para ser profeta. Mas por que ele está sendo um causador de tempestade? É simples, porque ele está fugindo da sua chamada. Ele está fugindo da sua chamada. Eu não sei se alguém recebe nessa noite, mas Deus me trouxe aqui para dizer a alguém que não adianta você querer brigar com ele, porque você não vai vencer. E nessa noite Deus está dizendo: contra mim você não resistirá. Portanto, até quando tu vai fugir da chamada que eu estabeleci para você cumprir? Até quando você vai correr? Até quando você vai fugir? Eu não te chamei para ser causador de tempestade. Eu te chamei como vaso de honra que abraça a chamada e cumpre ela. Nós precisamos entender que há um Deus que nos chamou. Glória a Deus, aleluia. E Ele não errou quando te escolheu. Ele não errou quando olhou para você e disse: é você que eu quero. A chamada de Deus tem direção certa. A chamada de Deus tem endereço certo. Portanto, no dia que Deus te chamou, certamente que Ele te chamou não para fugir da chamada, mas para abraçá-la e cumprir tudo aquilo que Ele te chamou para cumprir. Mas você percebe que Jonas está fugindo? Olha a palavra do Senhor: levanta-te. Ele se levanta e foge. Esse negócio de querer fugir da chamada é um problema. Mas a grande verdade é que Jonas está traçando a sua própria rota. E quem sabe na cabeça dele estava mais ou menos assim: o Senhor mandou eu ir para Nínive, mas já sei, eu vou para Tarsis, de lá eu desço para Jope. Mas o que Jonas não sabia é que a chamada estava indo com ele. Irmão Lucas, se eu desistir, Deus levanta outra pessoa no meu lugar. É verdade. Se eu parar e não querer cumprir a chamada, Deus levanta alguém melhor do que eu. Eu sei, eu acredito que Ele faz isso. Mas Ele me trouxe aqui para dizer para você que Ele não está interessado em levantar outra pessoa. Portanto, é você mesmo quem vai ter que ir. É você mesmo quem vai ter que cumprir a chamada. Eu sei que existe
Porque se fosse para a gente fugir da nossa chamada, Deus não teria nos salvado. Se fosse para desistir da chamada, visto que Ele é um Deus que, com base na sua presciência, conhece tudo exaustivamente, se fosse para fugir da chamada, Ele nem tinha te escolhido. Irmão Lucas, mas eu estou pensando em fugir da chamada, porque parece que esse negócio é muito complicado, é difícil, é árduo. Aí eu te pergunto, fugir para onde? Diz assim para o teu irmão com muito carinho: você está encurralado por Deus. Fugir para onde? Não dá para fugir. Se você já entrou nesse negócio, é melhor olhar para Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pregador, por que não dá para fugir? E eu quero que você me prova. Davi tomou a palavra, Salmo 139 disse: para onde fugirei eu da tua presença? Como é que eu vou me ausentar do teu espírito? Não tem como, Deus, porque Davi, se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu descer e fizer a minha cama no abismo, lá também o Senhor estará. Aonde eu for, a tua mão me deterá. O que é isso, Davi? Eu já entendi, Deus. Não dá para fugir. Não dá para fugir. Nós estamos encurralados por Deus. Aleluia. Ah, eu vou fugir da chamada. Como? Como que você vai fugir da chamada? Como que você quer fugir do Deus que te chamou para cumprir essa chamada? Se Ele conhece o teu andar, o teu deitar, o teu levantar, o teu assentar, antes que você profira palavras, Ele já sabe o que é que tu vai dizer. Então para onde você quer fugir? Isso aqui não tem segredo. O negócio é olhar para a chamada e abraçar ela e dizer: Deus, eu estou disponível, pode me usar. Eu estou disponível, pode me usar. Eu quero cumprir a chamada. Eu quero cumprir aquilo que o Senhor me chamou para cumprir. Jonas não sabia, mas quando ele desce para Tarsis, a chamada desce com ele. Quando ele compra a passagem, pega o navio e desce para Jope, a chamada comprou uma passagem, pegou o mesmo navio e desceu para ele, ou com ele em Jope. Quando ele desce para o navio, a chamada desce com ele. Quando ele desceu para o porão, a chamada também desceu no porão. Mas parece que agora Jonas está dizendo: aqui já deu, consegui fugir, consegui me esconder, consegui correr. Parece que vejo Deus olhando para ele dizendo: Jonas, não se preocupa, meu filho, porque enquanto tu está
vantagem, aí Deus preparou o grande peixe. O grande peixe engoliu Jonas. Irmão Lucas, ele conseguiu fugir da chamada, não. A chamada agarrou na babatana do peixe. Oh, glória! Olhou para ele lá dentro e disse: e agora, Jonas? E agora? Para onde tu pensa que vai? Oh, aleluia! Deus está nessa casa. Deus está nessa reunião. Ele está falando para alguém nessa noite: eu te chamei, e não pense em desistir da minha chamada, porque eu sou Deus que ainda levanto, eu sou Deus que ainda capacito, eu sou Deus que te dou graça, eu sou Deus que te dou o dom da ciência, eu sou Deus que te dou sabedoria. Não queira fugir da tua chamada pensando que ele vai levantar outro no teu lugar, porque ele me trouxe aqui para te dizer que não vai fazer isso. É você mesmo que ele vai usar, é você que ele vai levantar, é você. Não tem como. Quando Jonas estava no ventre do grande peixe, lá dentro, no ventre do grande peixe, ele começou a orar. Ele começou a pedir misericórdia. Porque quando você decide não cumprir a chamada, quando você foge da chamada, a tua oração é essa: ó Deus, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas quando tu abraça a chamada, a tua oração é essa: me dá graça para cumprir a chamada, me dá graça para cumprir a chamada, me dá graça para cumprir a chamada. E nessa noite Deus está dizendo para alguém: eu estou te dando graça e você não vai fugir da chamada, você não vai fugir, aleluia, da geografia que eu estabeleci para você. Você não vai escapar da minha rota. Por que não? Você está igual Moisés, como? Na mira de Deus, na mira de Deus. Moisés foi ajudar o hebreu, matou o egípcio, enterrou na areia, e com medo de ser descoberto, ele sai do Egito e foge para a terra de Midian. Mas enquanto Moisés estava fugindo, Deus apontou o dedo para ele e disse: vem, Moisés, você não sabe para onde está indo, mas eu sei. Por que a gente não podemos mais desistir da chamada? Porque a sarça acendeu para nós, a sarça acendeu para nós, e por essa razão não dá mais para fugir. Quem foi atraído pela sarça não abre mão da chamada. Quem foi convocado por Deus não abre mão da chamada. Quem foi escolhido, separado, elegido por Deus não abre mão da chamada. Com Deus não tem meio termo. Chamada não é para menino mimado, chamada não é para menina, chamada é para aqueles que olham para o eterno e diz: eu vou cumprir a chamada, eu vou
favor. Aleluia. No ventre do grande peixe, Jonas agora está orando. O cara que estava fugindo agora está orando. Meu Deus, Tinha lugar melhor para ele orar. Mas só porque ele quis fugir da chamada, ele teve que orar no ventre do grande peixe. Mas a verdade é que ele só pensou que estava fugindo da chamada. Ele só pensou que estava fugindo da chamada. Mas quando ele estava no ventre do grande peixe, ele estava ali agora, o Jonas que estava fugindo, ele agora estava orando arrependido, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus uma direção. Mas a direção sempre foi a chamada. A direção sempre foi a chamada. O que isso significa? Isso significa dizer que para todos aqueles que decidem fugir da chamada, Deus sempre tem um grande peixe esperando aqueles que fogem da chamada. E agora, Jonas, eu mandei você ir de navio, mas você queria fugir. Agora vai ter que cumprir a chamada. Você vai de peixe, mas vai. Você vai no ventre do grande peixe, mas vai. Nem que você vai dar marra, mas a chamada vai te levar. Nem que você vai dar marra, vai quebrado, mas Deus está dizendo, é melhor você ir. Nem que seja arrebentado, nem que ele tenha que fechar a porta, ele fecha. Mas a chamada, a gente tem que cumprir. A gente tem que cumprir. A gente tem que cumprir a chamada de Deus. Glória. Eu vou encerrar agora. Põe a mão no teu coração. Aleluia. 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 Eu sei. E é verdade que algumas vezes a gente pensamos mesmo em desistir, em abrir mão da chamada. Mas sabe o que é interessante? É que a gente não temos esse sentimento simplesmente por ser humano. Não é somente isso. É porque algumas lutas se travam. Algumas lutas se travam diante do nosso caminho e a gente começa a sofrer algumas pressões. Mas fica tranquilo, porque a pressão não mata quem tem chamada. Fica tranquilo, porque a luta não mata quem tem chamada. Fica tranquilo, porque o peso da tribulação não mata quem tem chamada. E nessa noite Deus está dizendo para alguém aqui, e pega Deus da minha boca, a pressão que tu sofre do lado de fora está gerando poder em você do lado de dentro, mas você não vai parar. Não vai parar. Mas pregador, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu nem sou profeta. E quem disse que Deus está preocupado com isso? Ele está dizendo, você só tem que cumprir a chamada, porque quando você abraçar a chamada, eu te levanto, eu te capacito, eu vou te erguer, eu vou te levantar. Levante a mão, por favor. Uricalabraio terem assai. É mentira. É novidade, hotel e a sana.
ela é que me pude camalas. Alabrabiduya Kamandela Jerry, Oi Kamanda Lex, Nihabrify, Eloi de Guilherme de Comondria, Obidiante, Helix, Nihebassa, Obideia Teria, Kamaduya sai. Deus está segurando na mão de alguém agora, está dizendo: eu estou te levantando, eu estou tirando toda a incapacidade, eu estou te capacitando, eu estou te dando sabedoria, eu estou ungindo a tua cabeça com meu óleo, mas você não vai fugir da chamada, você não vai correr daquilo que Deus te chamou para fazer. A partir dessa noite, diz o Senhor, você não vai mais se sentir incapaz, porque eu te capacito hoje para você poder exercer a chamada com êxito, com maestria. Eu te capacito, eu te encho de unção, eu te dou graça, eu te renovo, eu te dou força, eu te dou dons, eu te levanto, eu te sustento, eu seguro nas tuas mãos e te digo: não temas, porque eu sou com você. Muitos homens de Deus na Bíblia que foi chamado por Deus pensou em parar, em desistir, em abrir mão da chamada, mas não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Porque todos eles estavam encurralados por Deus e pela chamada. Portanto, não tem como, pode tirar essa ideia da tua cabeça de querer fugir da chamada. A chamada te cercou e tu ainda nem percebeu. A chamada te cercou e tu ainda nem percebeu. Não tem como fugir da chamada, porque você está encurralado pela mesma. Se tu virar para a direita, ela vai estar na tua direita. Se tu virar para a esquerda, ela estará na tua esquerda. Se tu virar para a retaguarda, a chamada também estará na tua retaguarda. Se tu olhar para frente e dizer: o meu caminho está livre, está aberto, parece que agora dá para me fugir, parece que agora dá para correr, a chamada, ela virá como um laço de Deus, ela vai até os teus pés, vai até as tuas mãos, ela entra na tua mente, ela entra no teu coração, até você abrir a boca e dizer: não dá mais para fugir. E agora, o que é que tu faz? A chamada vai perguntar para você: e agora, o que é que tu faz? E você vai abrir a boca e dizer: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Jonas conseguiu chegar em Nínive. Ele pregou uma mensagem. Foi a mensagem mais curta. Há quem diga que no hebraico, a mensagem que Jonas pregou, ela constituiu apenas em 5 palavras. $120.000 habitantes
a ouvir a mensagem de Deus através de Jonas. Eu encerro agora. A partir de hoje, vai todo mundo jejuar. Até os animais vai ter que jejuar. Porque o Deus de Jonas desceu aqui em Nínive. Todos se arrepende. Aleluia. Porque Deus contou com o profeta. Ele tentou fugir da chamada, mas no final das contas ele entendeu: eu estava errado e a chamada está certa. Portanto, todas as vezes que você querer fugir da chamada, no final você vai dizer: eu sempre estive errado. A chamada sempre teve razão. A chamada sempre estava certa. E Deus está dizendo: ou tu vai, ou tu vai, ou tu cumpre, ou tu cumpre. Quem recebe essa palavra, levante as mãos e aplauda o Eterno, porque Ele merece. Essa foi a mensagem que Deus preparou para vocês nessa noite. Continue orando pela minha vida, pela minha esposa, pelo nosso ministério, e nós estaremos orando por todos vocês. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a minha oportunidade.